Bom, agora nós iremos fazer o casaquinho. Eu fiz aqui, ó, 32 correntes. Vocês fazem aí do jeitinho que vocês quiserem, na cor que vocês quiserem. Eu vou fazer na cor amarelinha, tá? Que eu gostei bastante assim. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, depois das feitas 32 correntes, vou vir uma, duas na minha terceira corrente. Eu vou fazer ponto alto. E aí, eu vou trabalhar um ponto alto para cada corrente, tá? Até lá o final, normalmente. Agora que eu terminei, vou fazer duas correntes, virar o meu trabalho e fazer ponto alto sobre ponto alto na minha próxima carreira, tá? E assim nós iremos trabalhar até o final desta carreira. Na próxima carreira, eu volto com vocês para poder mostrar, porque a próxima carreira é um pouquinho diferente, tá bom? E se você está gostando do cachorrinho, já deixa seu like, deixa seu comentário, que é muito importante para o canal. O YouTube entende que vocês estão gostando e recomenda para mais pessoas. E não esquece de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece que é apaixonado por cachorrinho ou apaixonado por crochê. Agora, nessa terceira carreira, a gente vai fazer duas correntes e vamos fazer 4 pontos baixos, tá? Então, olha lá. Contando com as nossas correntes aqui, então, 1, 2, 3, 4. Aí, eu vou fazer corrente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? E vou pular 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, esqueci de laçar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho neste e faço um ponto alto, tá? E aí, eu vou fazer mais 5 pontos altos, que vai dar um total aqui de separação de 6 pontos altos. Então, 3, 4, 5 e 6. Mais 8 correntes. E vou pular novamente mais 8 pontos altos, tá? Vou pular 8 pontos. E aí, vou terminar o restante da minha carreira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer aqui e termino o restante da minha carreira com pontos altos. Essa nossa próxima carreira será de ponto sobre ponto, tá? Então, como nós iremos fazer aqui? Vou fazer aqui para cada ponto de base um ponto alto. E ali onde eu fiz correntes, eu vou trabalhar também em cada corrente um ponto. Porque nós fizemos 8 correntes e pulamos 8 pontos, então vai dar certinho o mesmo número de pontos aqui, ó, que são 30 pontos, tá? Então, olha lá, para cada corrente aqui, eu trabalho um ponto alto. E para cada ponto alto, um ponto alto normal, tá? Então, nós vamos terminar aqui essa carreira com os mesmos 30 pontos altos de lá do início e vamos fazer essa carreira inteira desta forma aqui. Aí, a gente vai pegar, vai fazer aqui, né, as mesmas duas correntes e vamos fazer o ponto alto relevo, ou ponto barrinha, como algumas pessoas conhecem, tá? Então, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Eu vou passar... Ó, eu vou passar aqui, ó, desta forma, neste primeiro. No outro, eu vou passar ao contrário, ó. Então, eu vou vir de trás, vou pegar pela frente e vou sair atrás de novo.
Aí, no outro, eu pego pela frente, começo aqui pela frente, passo minha agulha por trás e saio na frente de novo. Passo por trás, ó, entro por trás, passo pela frente e saio por trás de novo. Entro pela frente, passo por trás e saio pela frente de novo. E vai ser assim por toda a minha volta. É um ponto alto que a gente pega lá no ponto de baixo, né? E faz isso intercalado, que ele fica bem bonitinho, tá? E pra dar um acabamento aqui. Deixei o meu último aqui pra fazer pra vocês, pra eu poder mostrar, ó. Então, ele eu vou pegar da frente e sair atrás, né? Aí, como que vai ficar aqui? A gente vai fazer duas correntes. Como a gente vai virar o trabalho, então, a gente vai ter que fazer o inverso, tá? Pra poder dar certo aqui. Então, onde eu peguei de frente pra trás, eu vou pegar de trás pra frente, tá? Então, olha lá. Esse daqui, ó, pra ele ficar assim, eu vou pegar, ó, vou vir aqui e fazer assim. O outro, ó, ao inverso, tá? Que é pra ele ficar aonde ele tá altinho, ficar altinho, e aonde ele tá afundadinho, né, diríamos assim, ele vai continuar afundadinho, tá bom? E assim a gente vai trabalhar até o final da nossa carreira. Agora, a gente vai dar o acabamento já na peça, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou fazer uma corrente e eu vou fazer ponto baixo, vou vir criando pontos baixos, né? Chegando aqui assim, mais ou menos, ó, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes e vou deixar aqui o espacinho do meu botão. Aí, vou caminhar aqui mais alguns pontos baixos e vou fazer isto novamente para deixar o espaço do meu botãozinho, tá? Aí, aqui eu faço 2 pontos baixos juntos e vou dando acabamento aqui também na parte de cima com os nossos pontos baixos e vou fazer isso até o final da minha carreira ali, tá bom? Só ir fazendo pontos baixos aqui. Então, olha lá. Cheguei aqui ao final, faço também 2 pontos aqui juntos para poder arredondar o meu cantinho. E venho aqui, aí aqui a gente vai fazer apenas pontos baixos mesmo, porque aqui vai vir, esse lado aqui vai vir o botãozinho, tá bom? Então, vou fazendo aqui pontos baixos até chegar aqui, e depois é só arrematar o meu trabalho e costurar os botões na mesma distância ali, no mesmo horizonte em que a gente fez os fechinhos aqui, né, as casinhas. Vamos, então, colocar aqui a roupinha no nosso bichinho, ó. Vou pegar aqui a frente dele e vou colocar a roupinha, tá? Eu já coloquei aqui as patinhas, eu vou ensinar vocês a colocarem, tá bom? Daí, vocês podem também colocar aí o casaquinho depois. Então, olha lá, eu vou pegar o botão, se vocês não quiserem fazer articulado, não tem problema, porque, ó, ele fica assim, ó, com bastante mobilidade quando ele tá articulado, tá? Mas se você não quiser, não tem problema. Então, vou pegar aqui minha patinha virada pra frente, você vai fazer isso nos 4, tá? Vai pegar um botão redondo. E aí, a gente vai fazer assim. Deixa eu achar aqui, né? Onde que está alinhado. Vou passar a minha agulha pela minha pata e pelo meu botão,
tá vendo? Ó, tá pela minha pata e pelo botão. Mesma coisa, botão, pata e agora corpinho. Minha agulha é pequena, então dá um pouquinho de trabalho nessa parte aqui. Então, olha lá, mesma coisa, ó. Vamos fazer isso pelos 4 buraquinhos. Se quiser reforçar, pode reforçar, fazendo mais de uma vez em cada buraquinho, tá? É até interessante para não ficar molengo, né? Que a nossa intenção aqui é deixar firme, mas não rígido, mas também não molengo, né? Para que ele possa ter a mobilidade necessária aí, tá bom? O rabinho dele eu fiz de uma forma bem simples, tá? Eu fiz 8 correntes, aí eu voltei fazendo 5 pontos baixíssimos e depois 2 pontos baixos, que daí ele vai ficar assim, ó, mais cheinho aqui nessa parte e na parte de baixo mais assim, fininho, tá? Então, é assim que a gente vai costurar as nossas patinhas. Você vai fazer isso nas 4 patinhas, vai colocar o casaquinho nele e agora a gente vai pra parte da cabecinha do nosso bichinho ali, tá bom? Criativos e criativas, eu montei aqui a cabecinha do cachorrinho. Eu vou me explicar pra vocês, até porque as partes principais aqui eu não fiz. É porque eu olhava pra cara dele sem montagem e eu achava que ele tava parecendo uma rena. Eu cismei que isso daqui parecia uma rena, tá? Então, assim, eu falei, vou montar, porque se eu já fiz algo de errado nesse cachorro, eu já deleto o que eu gravei e regravo. Se não, tudo bem, bola pra frente, vamos ensinar. Então, olha lá, eu peguei aqui a minha orelhinha, dei uma dobradinha nela e coloquei aqui, ó. Vejam que não é centralizado, ele tá com um dedinho de distância em cada um dos lados, ó, um dedo de distância do centro. Meu centro tá aqui, tá vendo? Um dedinho pra cá. Meu centro aqui, um dedinho pra cá, tá? E aí, a gente costura aqui, ó, pela pontinha da orelha. Ele vai ficar assim, meio dobradinho, meio caidinho. E aí, o focinho, eu coloquei aqui, ó, tá? Bem centralizadinho, sem segredo nenhum, né? Não tem enchimento, tá, gente? Ele só fica altinho assim mesmo, mas eu não coloquei enchimento. E agora, pra bordar o nosso olhinho aqui, ó, do nosso bichinho. Venho aqui com a minha linha branca e vou fazer o seguinte, vou vir de um lado, ó, no outro. Como aqui tem a travinha, ele é um pouquinho chatinho, né? Mas depois que você consegue passar pela trava, dá tudo certo. E aí, eu vou fazer isso 2 vezes. Você pode dar uma coladinha, pra ele ficar bem firmezinho aqui, não ficar soltando. Ou você pode dar um pontinho bem de leve aqui, ó. E aí, ele vai também parar, tá? Daí, a gente acerta bem. E aí, você faz isso no outro olho, como eu já fiz ali. E também no narizinho, a gente vai fazer uma gracinha aqui, deixar luminoso o focinho dele, tá? Então, vou vir aqui, ó, centralizado. E vou contar 1, 2, 3 pontos. E vou fazer aqui uma luminosidade, tá? E aí, a gente sobe lá pra arrematar o nosso fio, tá bom? Pra nossa pálpebra aqui, ó, eu vou pegar, vou introduzir o meu fio aqui em cima
E aí, ó, eu vou vir rente ao meu olhinho, rente ao olhinho dele aqui, ó, tá? E vou puxar ainda rente ao olhinho, mas aqui pra baixo, ó, tá vendo? Aqui pra baixo. E vai ficar assim. Aí, eu vou vir com a minha agulha de crochê. Vou criando ponto. Aqui, eu vou criar um ponto não, né? Primeiro eu crio uma corrente, né? E aí, a gente vai criando ponto baixo, ó. Fazendo ponto baixo aqui por tudo, tá? E aí, assim, é óbvio, ele tá ali, ó, tá soltinho ali em cima, então ele vai ficar puxando mesmo, né? A tendência é querer puxar. Daí, você vai ir puxando de volta, só pra não deixar o fio entrar aqui, ó. E aí, a gente vai fazer isso até aqui o final. Aí, ele vai ficar... Eu arremato aqui, ó. Aí, a gente ajeita a sobrancelhinha dele, a pálpebra dele aqui. Coloco aqui, ó, do ladinho. E a gente arremata. E a parte do rostinho dele está pronto. Aí, é só a gente costurar ali. Como que vai ser a costura dele? Deixa eu mostrar aqui. A costura dele, ó, na cabecinha, vai ser assim, ó. A gente vai pegar essa parte aqui, ó, onde começa, onde termina o fio marrom, começa a parte bege, ao contrário, e vai costurar aqui, ó, no corpinho, tá bom? Ele vai ficar assim. E aí, vamos para a parte da casinha, tá bom? Como que vai ser a casinha? Você vai escolher a cor da sua casinha e vai precisar de papelão, tá? Então, você vai escolher a cor da sua casinha. Eu vou fazer aqui com vocês, mas ela é... Tirando a parte da frente e de trás, que é diferente, os lados, o chão, tá tudo a mesma coisa. Só vou deixar os pontos aqui e tal, certinho, pra vocês poderem acompanhar. Mas aqui, ó, pra fazer a parede lateral, tá? Pra fazer a parede lateral, então, a gente vai precisar de 2 paredes. Como a gente vai precisar rechear esta parede com sustentação, que no caso é o papelão, então, vou precisar de 4 peças, né? Porque vai 2 em um lado e 2 peças no outro, tá? Então, eu fiz aqui 22 correntes. Aí, eu vou voltar fazendo ponto baixo em cada corrente. Ponto baixo, até o final ali, tá bom? Cheguei aqui no final, vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho e fazer ponto sobre ponto, tá? E assim, nós iremos trabalhar por tudo. Como que ela vai ficar? Ela vai ficar assim, ó, tá vendo? Então, ela foi recheada aqui, que eu já vou mostrar pra vocês como faz. Então, uma peça e outra peça, o papelão aqui no meio, uma peça e outra peça, que é a lateral. O fundo, então, eu escolhi fazer de cinza, né, como vocês estão vendo. O fundo, eu escolhi fazer ele da mesma cor do telhado, que foi num marrom mesclado aqui que eu fiz, tá? Que eu acho que remete bem à madeira, tá? Eu queria assim. Enfim, pode fazer da cor que você quiser. Inclusive, tudo de uma cor só. Ah, quero tudo azulzinho, quero tudo amarelinho, quero tudo rosa, sei lá, né? Então, como que ficou o fundo? São 2 peças com 25 correntes. Vai voltar no segundo ponto, fazer ponto sobre ponto e vai subir correntes. No fundo, são 24 carreiras.
tá bom? Ao total, são 24 carreiras de ponto sobre ponto, aí. E agora eu vou fazer com vocês a parede frontal e a parede traseira. Eu vou mostrar pra vocês como que faz, porque, ó, ela é diferenciada, né? Então, vou fazer aqui a parede frontal, porque a parede traseira, ela começa da mesma forma, tá? Então, olha lá, como que eu faço. Vou fazer 2 correntes e vou fazer aqui, ó, na minha segunda corrente, 2 pontos baixos juntos. Vou subir uma corrente, virar o meu trabalho e fazer aumento neste ponto e aumento neste segundo ponto. Então, vou ficar aqui com 4. Vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho, ó. Neste, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Neste primeiro ponto, eu faço aumento. Faço um ponto e outro ponto. E no último, eu faço aumento. Fiquei com 6. Corrente, viro o meu trabalho, aumento no primeiro, trabalho 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, aumento no último. Fico com 8 pontos baixos. Corrente, viro o meu trabalho, aumento no primeiro, trabalho 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento no último. Fiquei com 10. Corrente, viro o meu trabalho, aumento no meu primeiro ponto, caminho por 8 pontos, aumento no último. Fiquei com 10 pontos. Corrente, viro o trabalho, aumento no meu primeiro ponto, vou caminhar 10 pontos baixos e aumento no meu último ponto baixo. Fiquei com 14 pontos baixos, uma corrente, viro o meu trabalho, faço um aumento no meu primeiro ponto, caminho por 12 pontos baixos e um aumento no meu último ponto. Fiquei com 16 pontos, faço uma corrente, viro o meu trabalho, faço aumento no primeiro, caminho, aumento no último. Fiquei com 18 pontos baixos, uma corrente, faço aumento no meu primeiro ponto, caminho 16 pontos e faço um aumento no meu último ponto. Fiquei com 20 pontos baixos, uma corrente, viro o meu trabalho, faço um aumento no meu primeiro, caminho 18 pontos e faço um aumento no meu último ponto. Vou vir aqui para minha última carreira de aumentos, eu vou fazer um aumento no meu primeiro, vou caminhar 20 pontos baixos e fazer um aumento no meu último ponto. Aí, eu venho aqui para mostrar para vocês o que que a gente vai fazer de diferente na parte da frente e o que que vai ser diferente na parte de trás. Daí, gente, pra parte de trás, a gente vai fazer 17 carreiras, ó, de ponto sobre ponto. Depois que termina essa parte aqui, vamos fazer 2 peças dela. E pra parte da frente, eu vou fazer aqui com vocês, porque ela é a que tem de mais diferente, né? Então, eu já fiz aqui, ó, uma carreira de ponto sobre ponto. Aí, vocês vão fazer aí uma carreira de ponto sobre ponto. E vão fazer o seguinte, um ponto baixo, vai virar, um ponto baixo não, uma corrente, vai virar o trabalho e vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai fazer uma corrente, virar o trabalho, vai fazer uma diminuição aqui no meu primeiro ponto.
e vamos caminhar por 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corrente, viro o trabalho, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Faço uma diminuição aqui no meu último ponto, para deixar o meu cantinho aqui arredondadinho e dar a sensação da portinha. Faço uma corrente, viro o trabalho, volto fazendo uma diminuição no meu primeiro ponto. E aí, eu faço 1, 2, 3, 4 pontos. Vou ficar aqui, então, ó, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 pontos. E com 5 pontos, eu vou trabalhar por 12 carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, apenas observando que as diminuições, elas vão ter que ficar do lado daqui de dentro, que é para poder deixar a portinha bonitinha, redondinha. Feitas as duas partes de cada peça, né, a gente vai unir. Então, vou passar aqui para vocês a medida do telhado, que também vão ser em 4 partes, né, 4 peças, porque são 2 partes de cada lado. São 29 correntes, ponto sobre ponto, 19 correntes de ponto sobre ponto, tá? Não deixei as medidas do papelão, porque a melhor medida vocês têm aí na mão de vocês. Então, o que vocês vão fazer? Pegar o papelãozinho, colocar aí, ó, em cima, riscar e cortar. Essa parte aqui é a parte mais chatinha, né, que é a parte da frente aqui, ó. Tá vendo que tá a diferença? Mas a gente vai recortando, vai ir estruturando conforme vai fazendo, tá? Se sobrar aí, não tem problema, você dá uma cortadinha, uma picotadinha, tá? E você vai fazer as mesmas coisas com as outras, né? Desenha, coloca o nosso trabalho em cima do papelão, desenha e recorta, tá? Se precisar dar uma ajeitadinha, só dá uma ajeitadinha, tá bom? E aí, a gente vai começar aqui, ó, unindo as peças sem o papelão neste primeiro momento, né? Porque o papelão aí, ele vai ficar pra depois, tá bom? Então, vou pegar aqui, ó, peça com peça. E vou unir fazendo pontos baixos, tá? Ponto baixo, e vamos unindo. Com as das laterais, aí, vocês vão fazer, antes de colocar o papelão, vocês fecham 3 cantos, tá? Pra depois colocar o papelão, quando for fechar o último, que daí vocês colocam. Aqui acaba sendo um pouquinho mais chatinho, né? Porque a gente tá trabalhando diferente, mas vou fazer aqui a união de todo esse lado aqui primeiro, e daí eu já coloco o papelão pra mostrar pra vocês como que a gente trabalha, tá? Então, vou fazendo. Nas laterais é só fazer ponto sobre ponto, e quando chegar no cantinho, vocês fazem 3 pontos juntos, que é pra poder unir elas com o canto, tá? Deixar arredondado o canto. E aí, o restante é tudo igual, tá bom? Então, olha lá, eu vou caminhando aqui, ó, por essa volta. Normalmente. Vou caminhando por tudo, pra ir unindo e fechando, tá bom? E no canto eu também vou fazer 2 ou 3 juntos, só pra poder deixar um pouquinho arredondadinho. E assim nós vamos fazendo.
Aí, olha, pra poder colocar, a gente vai encaixando aqui, ó, essa parte. Ó, vim de cima pra baixo. E aí, vamos nos preocupar primeiro com essa parte aqui, ó. Deu certinho aqui, tá? Aí, o resto a gente vai moldando conforme a gente vai subindo, tá? Não tem problema aqui neste... vamos nos preocupar aqui com essa parte. Os outros, vocês vão ver que vai dar certinho aí, né? Que já vai encaixar, já vai ficar bonitinho. É mais essa parte aqui, por isso que foi essa parte aqui que eu tô fazendo com vocês, porque é ela que é diferente, né? Ó, vou encaixar então aqui bem. E vou vindo aqui, ó, unindo a lateral, que daí já vai unir essa parte, já vai prender essa primeira parte aqui, ó. Este primeiro lado, tá? Vamos passando por cima da estrutura de papelão, ó. Vou segurando e passando por cima da estrutura do papelão. Um lado, outro lado, um lado, outro lado. Ó, tá vendo que esse primeiro lado aqui do papelão, ele ficou bem estruturadinho e não precisou cortar nada do papelão, ó. Então, vou vir aqui pra minha segunda etapa, que é a parte de cima aqui, ó, a sustentação de cima, do qual eu vou ir fechando por partes também. Daí, se precisar cortar, a gente corta, se não precisar, seguimos a vida, tá? Ó, tá vendo que desse lado também não precisou cortar, mas do outro lado vai precisar. Tá vendo que ele tá bem saliente ali, ó? Tá? Então, a gente vai descer cortando. Ah, mas não vai mudar a estrutura? Não, quem vai dar? Ele tá aqui só estruturando. Quem vai dar o desenho, né, na verdade, vai ser a nossa peça. Então, eu vou cortar aqui, ó. Vai precisar ajeitar aqui? Com certeza vai, mas a gente vai primeiro ajeitando por partes, tá? Então, olha lá, faço aqui em cima. 2 aqui em cima também. E vamos ir fechando esta outra lateral aqui. Agora, a gente se preocupa com aqui. Tá? Vou cortar aqui, ó. Só cuidado pra não cortar a nossa peça, né? Então, ó, tá vendo? E daí, ele vai dar a estrutura aqui, ó, bonitinha, tá bom? Do jeitinho que é pra ficar mesmo. Se a parte do papelão tiver torta também, gente, não tem problema, viu? Porque o que vai dar o desenho da nossa peça vai ser as peças de crochê, tá bom? O papelão, ele está ali meramente pra estruturar, ele não precisa estar
cortado milimetricamente reto, perfeito, nada disso, tá bom? Ele está ali apenas para dar estrutura à peça, para que ela fique em pé, para que ela fique sustentada, tá bom? Então, vamos lá terminar aqui, né? Vou dar toda a volta, vou arrematar o trabalho e deixar linha para que a gente possa costurar e começar a montar a nossa casinha. Olha lá, mudei o ângulo para vocês criativos e criativas verem. Tudo vai girar em torno, ó, do nosso chão, tá? Então, a gente vai colocar o nosso chão de assim. E aí, eu vou vir aqui, ó. De assim, né, na verdade. A parte maior dele vai vir aqui, ó, na frente. Então, olha lá. Ele tem a parte menor dele e tem a parte maior. A parte maior vai ser frente e trás. E a parte menor vai ser unida com a lateral, tá? Então, ele vai ser desse jeito aqui. Como a nossa linha de costura começou aqui, ó, então, vai ser aqui que eu vou unir primeiro, tá? Vou começar unindo aqui. E aí, a gente vai pegando toda essa volta aqui, pra gente ir trabalhando a nossa costura, tá? Então, eu vou unir, obviamente, aqui, tá bom? A minha lateral. Vou unir aqui, ó. E aí, o que vai deixar ela em pé vai ser a parte em que a gente vai costurar aqui uma na outra, né? Por enquanto, tá tudo molengo, vai ficar tudo daquele jeito que eu mostrei, né? Ela abertona, assim. Aí, o que vai dar a sustentação nela vai ser unir uma peça à outra. Mas primeiro, pra gente poder fazer algo contínuo aqui, sem dar um maior trabalho, tá? Vamos ser mais ágeis e mais práticos. Vai ser costurar, né? Pregar, costurar, sei lá como vocês falam, toda essas partes aqui primeiro. Depois a gente volta costurando as laterais, tá bom? Então, quando chegar aqui, vai costurar essa parte, quando chegar aqui, costura essa parte. Olha como está ficando. Vamos montar aqui a última pecinha. Vou vir aqui, vou costurar a minha última peça. Daí, eu vou voltando, reforçando ela para poder aproveitar aqui a minha linha, que ainda tem bastante, e costurar a lateral, tá? Olha lá. Bom, gente, ó, então, aí já eu vim uni, já aqui, ó, voltei ali, costurei Vim aqui e reforçando. joguei de volta pra E cá, agora, tá? ó, Vim tô reforçando, fazendo as jogando de volta laterais. pra Então, cá, vou começar pra eu já unindo as conseguir minhas aproveitar a minha laterais, linha uma que com a ainda tinha outra. bastante, Da mesma pra forma que a poder gente fez fazer lá a união embaixo, das mas a minhas gente vai laterais, fazer tá? a Então, união agora das eu tô vindo laterais, tá? aqui, A união fazendo a das união da laterais, minha daí a gente tem que lateral, da minha fazer primeira uma por lateral, uma, da né? parte da frente com Diferente a lateral dali da aqui parte de baixo, que a gente frontal. conseguiu trabalhar de forma E a hora contínua, que as eu terminar laterais a aqui, gente eu vai arremato unir uma a o uma, meu arremata o trabalho e trabalho, vou unindo daí pega e as corta outras a linha, faz um laterais, arremate bem tá? Então, olha bonitinho aqui, ó, aí terminei aqui, e encerrei parte para outra aqui. lateral, tá bom? E assim por Vou jogar a diante, minha linha aqui até pra unir trás, pra as 4 arrematar laterais aqui por bonitinha, deixar a dentro. nossa casinha em pé e bem estruturadinha.
O Bom, telhadinho, né, gente, a gente então, ó, vai o fazer telhadinho ele metade, vai ficar metade. Daí, assim, ó, como deixa que eu eu vou mostrar pra fazer, ó? vocês, ó. Vou virar pra Ele ficar não mais vai fácil. ficar rente, A gente não vai ele vai unir ficar ele, um pouquinho ponta pra com fora ponta, ó, aqui, tá vendo? um Igual a gente pouquinho fez a pra outra. Eu fora vou aqui deixar e um sobrinha, pouquinho ó, mais de pra um lado, baixo sobrinho do aqui, outro, tá? sobrinho embaixo. Então, a Olha, costura dele, ó, ele aí, não ó, vai tá ser vendo? Eu vou fazer a lateral com união do lateral, né? telhado Ele vai ser o quê? ali, ó, na parte Aqui, ó, tá? de dentro mesmo ali do Ele vai telhado, ser não é assim, na de assim. lateral igual a gente fez E o outro, aí, porque ele precisa a única sobrar coisa que a um gente precisa pouquinho observar de é telhado pra como cada lado, ele vai né? ficar Porque as aqui em casinhas são cima. Então, assim aqui em mesmo, cima né? ele precisa ficar rente, A ó. casa não, o Um telhado não lado é vai ficar rente numa rente, o outro casa, lado nem da também nossa vai ficar casa, nem de rente, tá? casinha de cachorro, Ele né? é a parte mais Então, a chata de gente sempre costurar, tá deixa bom, gente? barrinha do telhado para um lado, barrinha do Porque telhado para o outro ele e não é, barrinha do não é telhado também para costurado pelas baixo. A laterais, né? parte de Exatamente cima por é causa disso, rente, ele não... tá, gente? Ó, Ele é tá uma vendo? A partezinha parte de meio cima, ela chatinha, é ó, rente, o tá? biquinho Então, eu vou vir aqui no da outro já, ó. casinha ali, ó, a E já ponta vou da vir casinha, ela também é rente com o nosso pegando, ó, telhado, tá bom? E aí, o outro lado e a gente vai fazer do costurando mesmo jeito. essa E outra depois parte vai aqui, unir um tá? E telhado depois eu ao vou fazer a outro, mesma tá bom? coisa Então, com os olha lá, ó, se outros vocês lados quiserem ali, pregar tá um bom? telhado Se depois do quiser outro, se costurar quiser embaixo, pregar pode os costurar. Se dois, quiser não né, costurar, não precisa. assim, contínuo, Então, ó, pode daqui a fazer, tá parte bom? da É que eu tô frente já tá mostrando toda aqui pra vocês, pregadinha, tá tá? vendo que Então, ela olha tem lá, aqui, ó, sobra, um pouquinho pra fora, Se quiser pregar a tá? parte de Aqui baixo eu também também pode costurei, pregar, tá também ficou um vendo? Ó, eu pouquinho pra preguei pra poder fora. ficar bem Aqui certinho, também, bem ó, firme, vou ó, preguei costurar agora tudo. o E agora, outro né, lado a aqui da gente vai mesma forma terminar de e costurar depois eu vou aqui, costurar em cima, pregar um tá? E telhadinho vai no estar outro na pronta a nossa ponta, casinha, se e aí você vai quiser estar bordar o pronta. nome Se você aqui, se quiser você quiser usar bordar o tinta de nome do alto cachorrinho ou da relevo, pra cachorrinha, colocar o pode nome do bordar. cachorrinho, da Pode fazer com cachorrinha, tinta em alto é relevo também, ficar à que vai ficar vontade. Espero que vocês tenham bacana. gostado Espero e que até o vocês tenham próximo gostado e vídeo. até o próximo vídeo.